Glória a Deus, cumprimento meus amados irmãos e amigos, com a paz do Senhor. Agradeço aos irmãos por terem conduzido o culto até aqui. E agora eu convido a todos a continuarmos meditando na palavra do Senhor, adorando o Senhor por meio da reverência à sua palavra. Eu já começo, irmãos, a meditação do nosso culto fazendo duas perguntas da mais alta importância. Preste bem atenção nessas perguntas. Primeira é: você confia em Deus? Você confia no Senhor? Essa é a primeira pergunta. E a segunda relacionada a essa é: até quando? Até quando você está disposto ou disposta a confiar no Senhor? Certa vez Jesus contou uma parábola na qual ele cita um tipo de pessoa que, ao ouvir a palavra de Deus, se empolga e logo recebe essa palavra. Mas o tempo vai passando, vêm as dificuldades, vêm as provações, vêm as perseguições por causa da palavra, e essa pessoa que havia recebido com muita alegria, logo se escandaliza e desiste dos caminhos de Deus. Infelizmente, assim são algumas pessoas. Eu diria até muitas pessoas, mas felizmente não são todas. Não são todas as pessoas que, em meio às dificuldades, em meio às provações, abandonam a sua fé no Senhor. E nessa noite eu quero meditar com você no exemplo de uma destas pessoas que passou por muitas provações e como ele reagiu a estas provações. Por favor, abra a palavra de Deus no livro de Salmos. Hoje iremos meditar em parte do Salmo 22. Salmo de número 22. Como o tempo tem passado rápido, eu não sei se essa é a impressão de vocês também, mas para mim tem passado rápido demais. Parece que foi ontem que nós meditamos, parece que foi anteontem que nós meditamos no Salmo 20, e ontem no Salmo 21, e hoje já vamos iniciar o 22. O Salmo 22, como nós podemos perceber, aí logo no início, acima do primeiro versículo, foi um salmo escrito por Davi. Lá em cima diz: ao mestre de canto, segundo a melodia, corça da manhã, salmo de Davi. Então, esse salmo foi escrito por Davi, mas nós não sabemos quando. Na verdade, nós nem suspeitamos quando Davi escreveu esse salmo, porque nos livros que narram a vida de Davi, nós não encontramos algo sequer parecido com isso. Mas cremos que a palavra de Deus é fiel, e existe algum momento da vida de Davi em que ele escreveu este salmo, que tinha a ver com o que ele estava atravessando. O que nós sabemos com certeza é que aqui Davi fala sobre dois assuntos totalmente opostos. Nos versos 1 a 21, ele descreve o seu sofrimento, a profundidade do seu sofrimento. E nos versos 22 a 31, na segunda metade do salmo, ele fala sobre louvor, ele fala sobre adoração. Então, são dois temas, dois assuntos opostos. Por isso, nós vamos meditar nesse salmo em 2 domingos seguidos. Hoje, nós iremos meditar apenas na primeira metade, ou seja, nos versos 1 a 21, nos quais Davi narra a profundidade do seu sofrimento. E o que é mais importante, irmãos, e que serve de lição para mim e para você, é a reação que ele tem diante destes sofrimentos. Então, eu peço que, ao meditarmos os primeiros 21 versículos desse salmo, nós meditemos procurando nos colocar no lugar de quem escreveu, no lugar de Davi, no que ele estava passando, no que ele estava enfrentando. Amém? Então, antes de lermos os primeiros versículos, vamos orar ao Senhor, pedindo que ele nos ilumine para entendermos o que ele quer nos dizer nesta noite. Querido Deus e amado Pai, eu louvo ao Senhor por todas as coisas, Deus. Obrigado
Obrigado por esta oportunidade de cultuar ao Senhor. Como é bom, Senhor, te louvar, como é agradável, como é prazeroso, porque é verdadeiro, Pai. O Senhor é o único digno de receber tais palavras. Tu és o Rei, Tu és o Senhor, Tu és o nosso Salvador. Então, muito obrigado, o privilégio é nosso. E agora, Pai, estamos diante da Tua palavra, a qual iremos ler e na qual iremos meditar. Nós somos carentes, Senhor, nós somos como mendigos necessitados do Teu pão. Então, nos alimenta através da Tua palavra e do Teu Espírito. Grava Jesus Cristo em nossos corações. É o que eu peço e agradeço em nome dEle. Amém e amém. Irmãos, nós temos aqui 3 descrições de Davi, do seu sofrimento, e 3 reações que ele tem diante do sofrimento, ok? É assim que os primeiros 21 versículos, eu acredito, estão divididos. Então, vamos ver uma descrição dos sofrimentos dele e depois a reação. Segunda descrição e segunda reação até a terceira descrição dos sofrimentos dele e terceira reação. Primeira descrição dos sofrimentos de Davi estão nos versos 1 e 2. Versículo 1 diz: Deus meu, por que me desamparastes? Os 2 salmos que vêm, que são anteriores a esse salmo, os salmos 20 e 21, apresentam alguém orando por determinada pessoa e Deus atendendo a oração dessa pessoa. O Salmo 21 é um salmo de gratidão, porque Deus ouviu, porque Deus atendeu a oração em prol de alguém. Porém, nesse Salmo 22, o que nós vemos é Davi iniciando o salmo como alguém que se sente desprezado, como alguém que se sente desamparado por Deus. A pergunta dele é: meu Deus, por que me desamparastes? Diferentemente do salmo anterior, onde a oração foi atendida, neste salmo, a impressão que o salmista tem é que Deus o desamparou, que Deus não está atendendo às suas orações. E o que é interessante é que a palavra Deus aqui no original é El, que se refere ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Altíssimo, ao Deus capaz de salvar qualquer pessoa de qualquer perigo. Pode salvar qualquer pessoa, mas não está salvando o seu servo Davi. Continuação do verso 1 diz: porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido. Bramido, no hebraico, é mais do que um simples grito. No original é um rugido como de um leão. E nós sabemos muito bem que o rugido de um leão, ele pode ser ouvido a uma distância muito grande. Mas Davi sente que Deus está tão distante, mas tão distante dele, que nem o rugido dele, Deus é capaz de ouvir. Esse é o sentimento do salmista. Ele ora e Deus não responde. Aí você diz: pastor, será que não era porque ele não estava orando tanto? Será que é porque ele não estava insistindo muito? Versículo 2 responde essa pergunta dizendo: Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite eu não tenho sossego. Não era falta de oração. Davi estava orando em voz alta e estava orando constantemente. Mas o sentimento que ele tinha era de que Deus o havia abandonado, o estava desprezando. Será que você já se sentiu assim? Em que a impressão que você tinha é que Deus não estava ouvindo você? As tuas orações não estavam funcionando, não estavam surtindo nenhum efeito? E se você já se sentiu assim, eu pergunto: qual foi a tua reação? Como você reagiu a tal sentimento de abandono de Deus?
Isso nos leva à primeira reação que Davi tem nos versos 3 a 5. Verso 3 diz: contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Contudo, quando tudo parecia que Davi ia desistir de Deus, quando tudo parecia que Davi ia reclamar, ele demonstra, mais uma vez, a sua fé no Senhor. Ele mostra uma reação contrária ao que se esperava de alguém que ora e não é atendido, que pede, mas não é respondido. Versos 4 a 5 reforçam ainda mais isso. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e não foram confundidos. Em 2 versículos, Davi cita 3 vezes a palavra confiar. 3 vezes é como se fosse um refrão. Confiar, confiar, confiar. Aqui Davi mostra o que os seus antepassados fizeram em relação a Deus e o que Deus fez em relação a eles. Eles confiaram no Senhor. Por isso eles clamaram a Deus. Preste atenção. Quem confia, clama. Quem confia, busca. Quem confia, grita pelo Senhor. Quem não confia, se cala. Quem não confia, desiste. Mas ele diz, eles confiaram no Senhor e eles clamaram ao Senhor. Lembra do cego em Jericó? Que ouviu dizer que Jesus estava passando por ali. O que foi que ele fez? Começou a gritar, começou a clamar, porque ele sabia que ali estava o filho de Davi que poderia curá-lo. E mesmo as pessoas tentando impedi-lo, tentando calar, ele gritava ainda mais. Quem confia, grita. Quem confia, clama. Quem confia, busca. Quem confia, pede. E quem confia é atendido. Eles confiaram no Senhor e foram atendidos. Essa é a fé de Davi. Davi não perde a sua fé no Senhor. Será que agora, finalmente, Deus vai atendê-lo? Em um primeiro momento, Deus não atende. Davi continua confiando. E agora, em um segundo momento? Nos versos 6 a 8, irmãos, nós temos a segunda descrição do sofrimento de Davi. Verso 6. Mas. Ele termina os versos anteriores falando de confiança. De pessoas que foram atendidas. Mas. Eu sou verme e não homem. Opróbrio dos homens e desprezado do povo. Um verme é algo no qual os seres humanos pisam. Um verme é algo desprezado pelos homens. E era exatamente assim que Davi se sentia. Desprezado, humilhado pelas pessoas. E não era apenas impressão. Versos 7 e 8. Todos os que me veem zombam de mim. Afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele. Salve-o, pois nele tem prazer. Davi é zombado por gestos, menear a cabeça, e por palavras. As pessoas duvidam da confiança de Davi em Deus, e o que é pior, duvidam do amor de Deus por Davi. Deus não ama esse homem? Cadê o amor de Deus por você? Se Deus te ama, se Deus tem em você prazer, por que Ele não te livra? Se você confia em Deus, cadê a resposta de Deus? Não está confiando, não? Ou então, ei, Deus esqueceu de você. Deus não ama você, Deus não tem prazer em você. Que sofrimento é esse, irmãos? Que reação Davi tem diante disso? Versos 9 a 11, nós vemos a segunda reação de Davi. Verso 9. Contudo,
és quem me fez nascer e me preservaste estando eu ainda no seio de minha mãe. Mais uma vez, o que se esperava era Davi desistindo, esmorecendo, mas ele começa novamente com a palavra contudo. Ele faz o que não se espera. Ele fala novamente de Deus, só que agora, ao invés de falar do passado dos outros, ele fala do seu próprio passado. Tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. Aqui ele se refere a Deus como uma parteira, que primeiro o tira do ventre da sua mãe, e logo após o coloca junto ao seio dela. Deus aqui é visto como um Deus cuidadoso, que não apenas o ajudou a nascer, mas também o preservou depois do nascimento. Isso quer dizer que Deus estava, é como se Davi estivesse dizendo, o Senhor estava comigo desde o meu nascimento. Eu lembro, eu me recordo. E não apenas Davi crê que Deus estava com ele, mas ele também diz que ele estava com Deus. Verso 10. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Desde quando? O Senhor era o Deus de Davi desde o início. E em algum momento o Senhor deixou de ser o Deus de Davi, ele diz, não. Desde o meu nascimento até agora, tu és o meu Deus. Eu não desisto do Senhor, eu continuo confiando no Senhor. É provável que agora, com tal confiança, perseverança de Davi, as coisas vão mudar. Ou será que não? Nos versos 11 a 18, nós temos a terceira e pior descrição de Davi do seu sofrimento. Aqui o sofrimento de Davi chega à sua profundidade maior. Quando parecia que as coisas iam melhorar, sejamos sinceros, elas pioram ainda mais. Preste atenção comigo, verso 11. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Existem momentos na nossa vida em que ninguém, a não ser o Senhor, pode fazer algo por nós. Existem momentos na nossa vida em que ninguém, a não ser o Senhor, pode nos ajudar, pode nos salvar. E é isso que Davi está dizendo. Neste momento eu só tenho o Senhor a quem recorrer. Verso 12, muitos touros me cercam, fortes touros de Baçã me rodeiam. Nesses versos 11 a 18, Davi vai citar, fazer referência várias vezes a animais ferozes. Os touros de Baçã eram famosos pelo seu tamanho e pela sua força. Um touro era capaz de matar uma pessoa, mas aqui Davi diz que ele estava cercado por touros de Baçã. Todos nós já tivemos conhecimento de pessoas que, em uma tourada, por exemplo, entraram em contato com um touro e foram feridas ou até mortas. Agora imagina estar em um local cercado de touros fortes e furiosos. O que Davi está dizendo é que ele está prestes a não suportar. Será que ele está falando desses touros de forma literal? Eram touros, animais mesmo? Ou era uma ilustração? A gente vai já ver. Versos 13 a 15. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor,
como caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Nestes versículos, Davi declara: eu não tenho mais força. Eu não tenho mais força. Eu estou prestes a morrer. E Deus está vendo tudo isso e não faz nada. Verso 16. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam, traspassaram-me as mãos e os pés. Aqui nós vemos que os animais aos quais Davi está se referindo é uma ilustração para pessoas, para malfeitores que querem ver a sua morte. No mundo antigo, os cães não eram animais de estimação. Os cães eram, na verdade, feras em busca de presa. Em 2 Reis 9, 30 a 36, Jezabel, a rainha má, a perversa, ela é dilacerada, ela é despedaçada por cães. Não eram animais de estimação, eram animais ferozes. E algumas pessoas, alguns estudiosos, olham para Davi dizendo que as suas mãos e os seus pés foram traspassados, sendo que naquela época não havia nada semelhante a isso, nenhuma forma de execução traspassando os pés e as mãos. Então eles sugerem que aqui Davi está comparando os seus inimigos a cães que com seus dentes traspassam os seus pés e as suas mãos. Os inimigos estão tão próximos, mas não tão próximos, que já perfuram os pés e as mãos do grande rei Davi. Versos 17 e 18, ele diz: posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Os inimigos de Davi estão tão certos da sua morte, que eles já estão discutindo quem vai ficar com as roupas de Davi. A morte dele era tão certa, mas tão certa, que já estavam se perguntando, lançando sortes para ver quem ia ficar com qual parte da roupa do rei de Israel. É como se os filhos de um pai ou de uma mãe ainda vivos já estivessem dividindo a herança do pai. Tão certos eles estão da sua morte. Como eu disse nos versos 11 a 18, Davi descreve o seu sofrimento da forma mais profunda que existe. Ele está à beira da morte, não há mais saída para ele. Então agora, com certeza, Davi vai desistir do Senhor. Agora, com certeza, Davi vai perder a fé. Ele está no fim. Deus o abandonou. Seus inimigos estão tendo vitória sobre ele. Será que Davi ainda vai crer no Senhor? Versos 19 a 21, os versículos finais da primeira metade do Salmo, respondem essa pergunta. Tu, porém, não te afastes de mim, força minha. Apressa-te em socorrer. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Davi ainda crê no Senhor. Davi ainda espera no Senhor. Davi ainda confia no Senhor. Sim, tu me respondes. Eu creio que o Senhor ainda vai me responder. Irmãos, o Salmo não termina aqui. Mas eu vou parar aqui de propósito. Eu vou parar aqui de propósito. Porque a partir do verso 22 o tom vai mudar. Agora o assunto vai ser adoração. Mas eu paro aqui porque até aqui
Deus não responde Davi. Mas apesar de ainda não obter resposta, Davi continua confiando no Senhor. Que lição, irmãos, isso traz para mim e para você? Lembra da pergunta que eu fiz no início? Você confia no Senhor? E a segunda, até quando? Aqui nós vemos alguém confiando no Senhor, até quando parece que Deus o abandonou. Se o salmo terminasse aqui, nós veríamos um salmista sem resposta. Nós veríamos um salmista sem livramento, sem salvação. Mas nós veríamos um salmista mantendo a fé no Senhor. Até quando você vai confiar no Senhor? Você vai confiar no Senhor apenas enquanto parecer que Ele está cuidando de você? Ou você vai confiar no Senhor também quando parecer que Ele não está? Você vai confiar no Senhor apenas quando tuas orações foram respondidas? Ou você vai confiar no Senhor também quando você orar e parece que você não obtém resposta do Senhor? Quando parece que o que você está fazendo para Deus não está surtindo efeito algum? É isso que nós vemos na primeira metade do Salmo. Um homem que não importa o que aconteça. Parece que Deus está distante dele, mas não importa a distância a qual Deus parece estar. A fé dele permanece, a confiança dele permanece, e ele sabe que mais cedo ou mais tarde Deus vai responder. Deus vai responder. Mas a questão da primeira metade não é a resposta de Deus. É a nossa confiança, mesmo quando Deus não responde. Mesmo quando Deus não atende. O que nós fazemos enquanto Deus não nos atende? O que nós fazemos enquanto Deus não cura a doença? O que nós fazemos enquanto Deus não abre a porta de emprego? O que nós fazemos enquanto Deus não providencia o alimento na mesa? O que nós fazemos enquanto Deus não providencia a pessoa para estar ao nosso lado? Nós desistimos de Deus ou nós continuamos confiando no Senhor? É isso que o Salmo fala a mim e a você. Mas existe uma aplicação ainda maior aqui, irmãos. Ainda mais profunda. Como eu disse no início do Salmo, nós vemos que este Salmo é um Salmo de Davi. Porém, esse Salmo é especial, porque ele aponta para alguém maior do que Davi. Nenhum salmo é tão citado no Novo Testamento como o Salmo 22. Nenhum salmo é tão citado como este. Para ser mais exato, só os versos 1 a 21, que nós lemos, a primeira metade, vamos ver a outra metade no próximo domingo, se Jesus não voltar. Só nos versos 1 a 21, só os versos 1 a 21, são citados pelo menos 7 vezes em relação ao sofrimento de Jesus Cristo na cruz. 7 vezes. Por isso, alguns chamam o Salmo 22 de o quinto evangelho, ou então o Salmo, o evangelho segundo Davi. Quais são as 7 vezes em que a primeira metade do Salmo 22 é citado no Novo Testamento? Versículo 1. Pergunta: Deus meu, por que me desamparaste?
é citada pelo próprio Jesus. Jesus se apropriou deste salmo em Marcos 15, 34 e Mateus 27, 46. O versículo 6, quando fala das pessoas zombando do salmista, é citado em relação a Jesus em Mateus 27, 29. O versículo 7, que fala das pessoas meneando a cabeça em relação ao salmista, é aplicado em relação a Jesus em Marcos 15, 29 e Mateus 27, 39. O versículo 8, no qual as pessoas dizem, confiou em Deus, livre-o, que Deus te salve agora, é citado em relação a Jesus em Marcos 15, 29 a 32, Mateus 27, 40 a 43 e Lucas 23 e 35. O versículo 15, no qual o salmista fala sobre a sede, é citado em relação a Jesus em João 19, 28. O verso 16 do Salmo 22, no qual diz que as mãos e pés foram traspassados, é citado em relação a Jesus em Marcos 15, 25 e João 20, 25. E o verso 18, quando diz que lançam sorte sobre suas vestes, é citado nos 4 evangelhos. Mateus 27 e 35, Marcos 15 e 24, Lucas 23 e 34, e João 19, 23 e 24. Alguém disse, isso prova que a Bíblia é a palavra de Deus. 1000 anos antes de Jesus ser crucificado, alguém escreve o Salmo 22, se referindo primeiramente a Davi, porém, muito mais, alguém que viria maior do que Davi. A impressão que dá é que alguém escreveu o Salmo 22 de joelhos aos pés da cruz. Mas há uma diferença aqui, irmãos. Enquanto que Davi apenas tinha a impressão de que Deus o havia abandonado, Jesus foi momentaneamente, mas verdadeiramente, abandonado por seu Pai. Ao ponto de não apenas experimentar a proximidade da morte, como Davi experimentou, mas a própria morte. Davi experimentou a proximidade da morte, a impressão que ele tinha que ele ia morrer, mas ele foi atendido. Jesus não experimentou apenas a proximidade da morte, ele provou a morte. Ele foi abandonado pelo Pai, momentaneamente, mas verdadeiramente. Você quer saber o motivo? Isaías 53, 1 a 9, respondem à pergunta: Deus meu, por que me desamparastes? Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, achando que o castigo era Deus que estava dando a ele pelos pecados dele. Mas não. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Quem merecia era eu e você, mas quem sofreu foi ele. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Não por causa das transgressões dele, não por causa dos pecados dele, por causa da transgressão do meu povo, as minhas e as tuas transgressões, ele sofreu o que sofreu. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Porque Jesus foi abandonado, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele tomou os nossos pecados, para que nós recebêssemos a sua justiça. Em outras palavras, meus irmãos e amigos, Jesus foi até o fim, por amor a mim e por amor a você. E a pergunta que eu faço é: até onde estamos dispostos a ir por amor a Ele? Até onde continuaremos firmes por amor a Ele? Que sofrimentos estamos dispostos a enfrentar por amor àquele que enfrentou o abandono do Pai, a zombaria, os pregos, a saliva, por amor a nós. O hino 569 da harpa cristã fala sobre os sofrimentos de Jesus. E ele enfatiza uma pergunta: que fazes tu por mim? 569. Quero convidar você a cantarmos em atitude de agradecimento, em atitude de gratidão pelo que o Senhor fez por nós, mas também com atitude de decisão de fazermos ainda mais por Ele. 569. Morri na cruz por ti, morri para te livrar. Meu sangue ali verti e posso te salvar. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Vivi assim por ti, em dor, em dissabor, e tudo fiz aqui, e para ser teu Salvador. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim?
sofri na cruz por ti, e a fim de te salvar, a vida consegui, e que tu irás gozar. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Eu trouxe a salvação dos altos céus, louvor. É certo meu perdão, é grande o meu amor. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Sabe o que você pode fazer por Jesus? Primeiramente, receba esse amor que ele demonstrou por você. Se tem algo que demonstra o amor de Deus por mim e por você, é a morte de Jesus na cruz. Ele morreu para nos salvar. Não endureça o seu coração. Convide-o agora para ser o teu Senhor e o teu Salvador. Comece a confiar no Senhor agora. Decida depositar a tua confiança no Senhor agora. Uma segunda coisa que nós podemos fazer é continuar confiando no Senhor, independente do que aconteça, em momentos fáceis e em momentos difíceis, em momentos em que tudo parece estar indo como nós desejávamos, mas também em momentos como esse que nós estamos enfrentando, em situações de dificuldade física, financeira, familiar, não importa qual. Continue confiando no Senhor, porque Ele vai responder. Jesus foi desamparado por um momento, para que eu e você não sejamos desamparados em momento algum. Ele morreu em nosso lugar. Comece e continue confiando no Senhor. Irmão Laércio tem um hino que fala sobre Isaías 53, nós podemos cantar agora, para fortalecer ainda mais a palavra de Deus em nossos corações. Continua deixando que o Espírito Santo fale com você. Continue deixando que o amor de Jesus preencha o teu coração. Isaías diz que o que nos separa do nosso Deus são as nossas iniquidades. Mas a mão dele está estendida. Glória! Para cada um de nós. Glória! Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para desejar. Mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores, o seu castigo
paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. Filho amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra, se entregou aos derramou sua vida até a morte, provocando a ira amarga e a luz da sua doce graça que nos fazer viver. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se vai. A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra, se entregou aos derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga e a luz da sua doce graça que nos fazer viver.